Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e você está diante da palavra viva de Deus. Você sabia que a palavra é a origem de todas as coisas? A palavra é a origem de cada um de nós. Tudo que hoje é real, um dia foi uma palavra. E cada palavra expressada, antes de ser palavra, foi um pensamento, foi uma ideia. E essa ideia falada se tornou em algo sólido. Tudo começou desta maneira e tudo continua desta maneira. Porque a palavra é o princípio de tudo. No princípio ou no começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas pelas palavras. E hoje a palavra está com você, porque nós somos a semelhança de Deus. Então, na medida que a gente for conversando, você irá entendendo e aprender a discernir e a colocar em prática essas palavras. Eu estava assistindo uma novela bíblica, a novela Reis, e Deus, através do profeta, mandou dizer para o rei Saul que Saul teria que matar uma nação inteira. Tinha que eliminar por completo os amalequitas, matando os velhos, as mulheres, as crianças, até os animais teria que ser eliminado. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdões, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelôs até aos jumentos. 1 Samuel 15h03. Você, ao ouvir algo sobre isto e não tiver um entendimento do assunto, você vai chegar à seguinte conclusão: mas que Deus perverso é esse, né? Não dizem que Deus é amor? Como é que uma pessoa amorosa faz isso? Esse pensamento ou este entendimento é o que a maioria tem na ausência da compreensão do poder das palavras, do poder das ideias e o porquê que Deus fez aquilo. Então vamos lá. Aquela nação, primeiramente, quando o povo de Deus vinha saindo do Egito, aquela nação tentou eliminar o povo de Deus, tentou extinguir o povo de Deus. Não conseguiu, é óbvio, porque o povo de Deus, obviamente, tinha a proteção de Deus. Então, o povo de Deus era o povo da promessa de Deus. Que promessa? A partir daquele povo, o propósito de Deus era de fazer com que aquele povo filtrasse tudo aquilo que era vida, extraindo da morte para deixar a morte, para que a partir daquele povo se formasse uma nação que pudesse ser eterna. Inclusive, foi a partir daquela nação aperfeiçoada que lá no futuro Jesus veio. Se não tivesse havido esse aperfeiçoamento, jamais conseguiríamos ter um Salvador. Então, a princípio, você deve entender que o povo de Deus, o povo de Israel, era o povo da promessa, aquele povo que Deus tinha feito, né, o propósito, já tinha começado o propósito, de conseguir, através deles, expandir a vida, para que todas as famílias da terra fossem benditas através daquele povo. Então, ao tentar eliminar aquele povo, além de estar, obviamente, diretamente contra Deus, estava tentando eliminar o foco da vida na terra. Então, assim sendo, todos os homens já nasciam predestinados a morrer eternamente, sofrer e ser um fracasso total do começo, meio e fim. Então, quando os amalequitas tentaram matar o povo de Deus, que não conseguiram,
Não conseguiram por causa da proteção de Deus, mas ali, aquele povo, ao tentar matar, corresponde a uma semeadura. E que o homem semeia, isso o homem colhe. Então eles tentaram eliminar, acabar, extinguir o povo de Deus. Não conseguiu. Mas produziram o direito que a justiça de Deus aquele registro, aquela dívida, aquela conta, porque era isso que ele tinha tentado fazer. Então, quando Deus mandou Samuel e até Saul para eliminar, primeiramente era a dívida. Esse foi uma das razões, uma das causas que Deus mandou matar o povo. E a outra causa foi aquele povo dos amalequitas, aquele povo, a cultura dele, o ponto de vista deles, as crenças dele, tinha contido dentro dela morte, ausência total de conhecimento da vida, do amor, da justiça. Então aquele grupo de pessoas que estavam ali, uma vez que ele expandisse a ideia, seu estilo de vida, aquilo que era restrito àquele grupo, a desordem, se estenderia a toda a humanidade com o tempo. Então, por causa da dívida que eles tinham e porque Deus é amor. Por exemplo, vamos imaginar, aqui tem um grupo de pessoas com uma doença mortal. Se eliminar aquele foco, aquele grupo, obviamente se saberá que vai evitar com que milhares paguem o preço, morra, sofra, por causa daquele foco. Então, nesse caso, o amor, Deus é amor, age desta maneira, evitando que pessoas já nasçam condenadas a uma dor, a um fracasso, a um sofrimento. Se fosse no caso de uma doença, obviamente aquela pessoa que está doente, por ele não querer estar doente, também ele não tinha culpa. Mas o que era diferente dos amalequitas? Os amalequitas, eles tiveram a oportunidade deles e demonstraram de qual lado eles estariam. Então, por causa da dívida e por causa disto, que aquele povo seria um povo que sempre estaria sendo pedra de tropeço, então Deus eliminou ali, mandou eliminar. Por causa disto, você deve entender o seguinte: as nações, o mundo que jaz no maligno, que está morto no maligno, o que matou o mundo foi uma ideia errada, uma ideia que tem dentro dela o DNA da morte, começando por uma pessoa, irá se estender para duas, que irá se estender para três, e assim todos serão contaminados. Foi isto que aconteceu com o mundo. Um homem pecou, e a partir do pecado deste homem, todos os homens se tornaram malditos pecadores por causa dessa ideia. Lembra que quando Adão estava lá no jardim, lá no paraíso, ele não sabia o que era tristeza, solidão, medo, angústia, pobreza, doenças. Ele não sabia por quê? Porque não tinha a palavra da maldição. A palavra que é onde continha nela os DNAs, que resultaria nesse desequilíbrio. Lembra que o que caracterizou a queda do homem, o que fez com que o mundo entrasse em desordem, foi uma palavra colocando a palavra de Deus em dúvida. Não é que Deus se vingou fazendo aquilo, não tem nada a ver com isto. A palavra de Deus, que é a palavra da vida, que é também a palavra da verdade, que é aonde tem a justiça, ela é a palavra que assegura a ordem das coisas, a harmonia das coisas, que assegura a vida. A palavra ouvida por Adão era a palavra que era oposta. E foi a partir dessa oposição que causou todas as desordens. Lembra que Adão nunca tinha visto
ou sentido uma dor, uma pessoa morrendo, não conhecia escassez, ele começou a ter medo. Então aquele medo já era o resultado da palavra no coração do homem. E aquele medo no coração do homem, por o homem ser o maior, a ordem do universo, ela depende da ordem de cada indivíduo. Então o mundo entrou em desordem por causa da desordem que começou no coração do homem. Isso também não mudou, isso continua assim. Então você deve entender que hoje a palavra da desordem e a palavra da ordem, a palavra da morte, a palavra da vida, estar aqui. Foi isso também que Deus falou. Disse, olha, a partir de agora vocês irão conviver com a ciência do bem e a ciência do mal. O conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Então, você deve entender o seguinte. Tudo que hoje é ideia, amanhã essa ideia está em forma física. Seja através de uma coisa, de uma conquista, seja através de uma nação. E essa nação, resultante dessa ideia, se a ideia é a ideia da vida, se vê essa ideia no corpo das pessoas como saúde, se vê essa ideia de vida na conduta das pessoas como um ser humano bom, um ser humano verdadeiro, um ser humano justo, um ser humano piedoso, um ser humano fiel. Era a palavra e a palavra se fez carne. Desse indivíduo bom, dessa ideia boa, obviamente a ser mantida, se tornará em uma nação. E são desses que se assemelham a Deus que irão alcançar a eternidade. Da mesma maneira, uma ideia perversa, uma ideia desonesta, uma ideia que despreza os valores da vida, se torna em um indivíduo, em uma nação desonesta, perversa, maléfica. E essa ideia, que outrora era apenas uma ideia, que foi verbalizada e vivida, você verá também no físico, no corpo